Imaginem vocês levando a vida normalmente. Escola, trabalho, família, amigos, festas, baladas, tudo dentro da normalidade. Se é que dá para falar em normalidade ultimamente. Mas faz de conta que está. Tudo normal. E de repente você olha para o céu e tem vários discos voadores e de lá descem ETs sujos, feios, fedorentos e impõem a nós num curto espaço de tempo novos valores, novos conceitos culturais, religiosos, econômicos e políticos. E mais que isso, estupram, escravizam, torturam, tramam, trapaceiam, tomam seus bens, matam quem você ama e fazem da sua vida um inferno. Pense nisso. Imagine de verdade que isso está acontecendo. Que ETs estão destruindo a sua vida. Se você imaginou, certamente ficou horrorizado com tal possibilidade. Pois então, foi isso que aconteceu com a chegada dos portugueses em terras que hoje chamamos de Brasil. Na aula de hoje vamos falar da gênese, ou seja, dos primeiros momentos dos portugueses aqui neste lugar que hoje chamamos de Pátria Amada Mãe Gentil. Mas gentil para quem? Vamos para a vinheta que é rapidinho e aproveite para deixar gentilmente aquele like e se inscrever no canal. Eu já volto, é pá e bola! Da mesma maneira que os indígenas estranhavam os hábitos dos europeus, os europeus também se espantavam com a aparência dos indígenas e não compreendiam o seu modo de vida. Obviamente, os contatos entre os indígenas e europeus foram marcados pelo estranhamento mútuo. A esquadra de Cabral chegou a terras americanas em 22 de abril de 1500 e o escrivão Pero Vaz de Caminha relatou ao rei de Portugal sobre os povos nativos da América. Certamente um dos primeiros encontros entre indígenas e portugueses, que foi mais ou menos assim o relato dele. A feição deles é parda, um tanto avermelhada, com bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura. Não fazem o menor caso de encobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam o lábio de baixo furado e metido nele seus ossos de verdade. Os seus cabelos são lisos e andavam tosquiados, de tosquia alta e rapados até por cima das orelhas. Quando eles vieram, o capitão estava sentado em uma cadeira, bem vestido, com um colar de ouro muito grande no pescoço e tendo aos pés um grande tapete como estrado. Eles entraram, mas não fizeram nenhum gesto de cortesia, nem sinal de querer falar ao capitão ou alguém. Um deles, porém, reparou no colar do capitão e começou a acenar para a terra e depois para o colar, como se nos quisesse dizer que na terra também havia ouro. Deram-lhes comida, pão e peixe, doces, bolos, mel e fígados passados. Não quiseram comer quase nada disso. E se alguma coisa provaram, logo a cuspiam. Trouxeram-lhes vinho numa taça. Mal o puseram na boca. Não gostaram. Trouxeram-lhes água numa caneca. Não beberam. Apenas bochechavam e logo a lançavam fora. Gente, isso nos dá uma breve ideia do choque de culturas entre ambas civilizações. Eu juro que ao ler esse relato eu me ponho no lugar tanto dos indígenas quanto dos europeus, que aliás nunca se auto-intitularam índios, pois o nome índio vem do erro grosseiro de Cristóvão Colombo e de sua turma que ao chegar na América achou que estava chegando às Índias, por isso chamou os nativos de índios. Mas vamos voltar às diferenças culturais, pois apesar delas, o relato revela que, nesse primeiro momento, o contato entre os dois povos foi pacífico.
Porém, desde o início, o olhar eurocêntrico fez com que os portugueses se considerassem superiores aos nativos, entendendo que eles precisariam ser catequizados e civilizados. Hoje eu me pergunto, quem de fato é civilizado? Os índios que conservaram as matas, que não destruíram o planeta, que não aumentaram a temperatura, ou nós, civilizados e urbanos? Cabe a reflexão. O fato de chamarmos esse momento entre 1500 e 1530 de período pré-colonial é justamente pelo fato de que, a princípio, Portugal não se interessou em colonizar o território americano. O alvo dos portugueses eram os lucros com o comércio das especiarias orientais, e não as terras do Novo Mundo. Enquanto muitas frotas portuguesas eram enviadas ao Oriente, ao Brasil vinham somente algumas expedições de reconhecimento e exploração do litoral. Nesse período, alguns países europeus que se preparavam para iniciar sua expansão ultramarina reagiram às determinações do Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, que dividia as terras conquistadas ou por conquistar entre portugueses e espanhóis. Os franceses, em especial, promoveram incursões à costa da colônia, questionando o domínio luso sobre terras que permaneciam desocupadas. O questionamento do governo francês tinha como base, juridicamente, o chamado uti possidetis, ou seja, o direito sobre um território dependia de sua ocupação e exploração efetivas. A coroa portuguesa, interessada em garantir a posse do território e eliminar a concorrência francesa, buscou explorar geograficamente a região e pesquisar o litoral em busca de riquezas a serem aproveitadas, decidindo então intensificar as expedições de exploração do território e promover a ocupação efetiva do Brasil. E para ocupar essas terras, teremos então nosso primeiro empreendimento de exploração econômica, ao qual os portugueses se dedicaram, que foi a exploração do pau-brasil, chamado pelos indígenas de Ibirapitanga, que traduzindo para o nosso português significa madeira de cor avermelhada, o qual era encontrado numa larga faixa litorânea, que se estendia dos atuais estados do Rio Grande do Norte ao Rio de Janeiro, com ocorrências também em trechos de Goiás e de Minas Gerais. As propriedades dessa madeira faziam dela um valioso produto comercial. Da sua casca extraía-se um corante vermelho que servia para atingir tecidos e fabricar tinta de escrever. Além disso, sua grande durabilidade tornava muito apreciada na construção de móveis, instrumentos musicais, inclusive navios. Para explorar isso, os portugueses utilizaram o escambo, que foi o sistema que assegurou o trabalho indígena na extração do pau-brasil. Esse sistema viabilizou a exploração da madeira de acordo com interesses mercantis portugueses, que conseguiam obter um produto de elevado valor comercial a baixo custo. Os indígenas extraíam o pau-brasil e transportavam a madeira pela mata até os navios europeus, em troca de produtos como quinquilharias, tipo miçanga, espelhinho, enxada, roupa, tesoura, os próprios machados para os índios cortarem essa madeira. Os caras exploraram os índios tudo que podiam. E aí eu recomendo, ouça a música Índios da Legião Urbana para fazer uma reflexão, a qual inclusive eu botei um breve trechinho aqui no quadro. Você vai poder fazer uma bela reflexão sobre o que os portugueses fizeram com os indígenas. Seguimos na extração do pau-brasil, a qual era feita mediante uma concessão da coroa a particulares. Olha aí, né? O Estado terceirizando o serviço, não vem de hoje.
Os contratantes recebiam o monopólio dessa exploração da madeira em troca da obrigação de entregar à coroa parte dos lucros com a comercialização do produto e de construir na costa feitorias, que eram nada mais nada menos que armazéns fortificados onde era guardada a madeira que seguiria para a Europa. Ou seja, entre 1500 e 1530, durante um período de 30 anos, o Brasil foi relegado a segundo plano em relação aos interesses lusitanos. E as relações entre os nativos e os europeus foram até que razoavelmente amistosas. Apesar da exploração da mão de obra indígena, comprada com bugigangas, embora perto do que estaria por vir nos séculos seguintes, isso ainda era um paraíso perto do calvário que os indígenas iriam passar e, se pensarmos bem, ainda passam. Pense nisso. Um fraternal abraço e um beijo no coração. Tchau, tchau. Valeu.